Boa noite a todos, moradores do bairro da Capela Nova, pessoal da associação lá daquele bairro, nobres vereadores, vocês que nos assistem através da internet. Solicito, nesse momento, ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda à verificação da presença dos vereadores. Todos os vereadores estão presentes, senhor presidente. Tá bom, havendo o número legal, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Eu gostaria, nesse momento, de solicitar ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Coloco o requerimento do nobre vereador Angelino Rodrigues para a dispensa da leitura da ata, em votação pelo processo simbólico. Os vereadores que forem pela sua aprovação devem permanecer sentados, e os contrários, por favor, que se levantem. Está em votação. O requerimento do vereador para a dispensa da leitura da ata está aprovada por 9 votos. Coloco a ata em discussão e a palavra está franqueada aos nobres vereadores. Nenhum vereador se manifestando, submeta a ata à votação pelo processo simbólico. Os vereadores que forem pela sua aprovação devem permanecer sentados e os contrários que se levantem. Está em votação. A ata está aprovada por 9 votos. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda à leitura das matérias do expediente. Interessado, Poder Executivo. Assunto: mensagem número 1104/2010. Projeto de lei número 028/2010. Autoriza a celebração de convênio com a União, por intermédio da Secretaria da Receita Federal, cujo escopo é a municipalização da fiscalização e cobrança do ITR, Imposto Territorial Rural, e da outras providências. Interessado, vereador Paulo Aroca Sobreira. Assunto: projeto de lei número 025/2010. Dispõe sobre a inclusão de projetos e medidas de conscientização, prevenção e combate ao bullying escolar nas escolas subordinadas à Secretaria Municipal de Educação da Estância Turística de Salesópolis. Interessado, vereador Paulo Aroca Sobreira. Assunto: projeto de lei número 026/2010. Dispõe sobre a obrigatoriedade de contratação de mão de obra local para prestação de serviços e execução de obras públicas e da outras providências. Interessado, vereador Paulo Aroca Sobreira. Assunto: projeto de lei número 027/2010. Dispõe sobre a criação do cartão cidadão da Estância Turística de Salesópolis, no âmbito do município da Estância Turística de Salesópolis e da outras providências. Interessado, vereador Agnaldo Bueno e outros. Assunto: projeto de lei número 029/2010. Institui o mês da prevenção e combate ao câncer de mama, no âmbito da Estância Turística de Salesópolis e da outras providências. Interessado, mesa diretora da Câmara Municipal. Assunto: projeto de resolução número 005/2010. Altera o artigo 4º da resolução número 444/2010 e da outras providências. Interessado, vereador Pedro da Fonseca. Assunto: requerimento número 109/2010. Solicitando ao senhor prefeito municipal informar sobre todos os recursos federais enviados ao município. Interessado, vereador Claudinei José de Oliveira. Assunto: indicação número 197/2010. Solicitando ao senhor prefeito municipal
interceder junto ao atual governo do Estado, Dr. Alberto Goldman, atual governador do Estado, Dr. Alberto Goldman, objetivando a construção de uma rotatória ou passarela no cruzamento das rodovias Alfredo Rolim de Moura, Pitas, com a dos Tamoios, garantindo maior segurança aos usuários. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer CFO número 038/2010. Assunto: balancete financeiro da Câmara Municipal de Salesópolis, referente ao mês de julho de 2010. Autoria: Poder Legislativo. Relator: vereador Paulo Aroca Sobreira. Senhor Presidente, examinando o balancete financeiro supra, verificamos que é indispensável aguardar a manifestação do Eclesiástico Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para então emitirmos o nosso parecer final e conclusivo. Eis o parecer. Sala das Comissões, 20 de setembro de 2010. Vereador Paulo Aroca Sobreira. Relator. A Comissão de Finanças e Orçamento aprova e recomenda o parecer supra em 20 de setembro de 2010. Vereador Paulo Aroca Sobreira, presidente. Vereador Pedro da Fonseca, secretário. Vereador Vanderlão de Oliveira Gomes, membro. Interessado, vereador Claudinei José de Oliveira. Assunto: indicação número 198/2010. Solicitando ao senhor prefeito municipal determinar ao setor competente realizar a prometida manutenção da ponte localizada entre a propriedade do senhor Moacir e o antigo Matadouro. Interessado, vereador Vanderlão de Oliveira Gomes. Assunto: indicação número 199/2010. Solicitando ao senhor prefeito municipal interceder junto à empresa Bandeirantes Energia do Brasil, objetivando a colocação de uma luminária na Estrada das Pitas, em frente ao imóvel número 975, de propriedade do senhor Paulo Alonso, Paulo do Táxi. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. São Paulo, 30 de agosto de 2010. Senhor Presidente, nos termos dos despachos, as folhas número 235 da sentença, que exarei as folhas 225/227 do processo, em epígrafe, encaminho a Vossa Excelência na conformidade do disposto do inciso 15º do artigo 2º da Lei Complementar número 709/93, as respectivas cópias para conhecimento. Por oportuno, alerto de que o decidido não é suscetível de revisão por esse Legislativo, conforme deliberação desta Corte de Contas exarada no processo TC 02694, publicada no Diário Oficial do Estado de 10 de novembro de 94. Apresenta a Vossa Excelência o protesto de estima e consideração. Robson Marinho, conselheiro. Excelentíssimo senhor Aguinaldo Bueno, presidente da Câmara Municipal de Salesópolis. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Processo TC 226-75/026/04. Interessado, Consórcio Intermunicipal para Aterro Sanitário CIPAS. Assunto: contas anuais do exercício de 2004. Em exame: cumprimento da decisão proferida nos presentes autos. Visto: não restando comprovado o recolhimento da multa aplicada ao senhor Roberto Pereira da Silva, ex-presidente do Consórcio Intermunicipal para Aterro Sanitário CIPAS, adote o cartório as providências cabíveis para realização da inscrição do débito constituído no sistema da dívida ativa da Procuradoria-Geral do Estado, visando a cobrança judicial. Publique-se de ciência a Diretoria de Contabilidade e Finanças. Após providencie o cartório
aos poderes executivo e legislativo do município de Salesópolis, nos termos do inciso 15º e 17º, consoante sentença que exarei as folhas 225 e 227. Por fim, arquive-se os autos com trânsito pelo DSF-1 para as anotações devidas. 6 de julho de 2010, Robson Marinho. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Entidade Prefeitura Municipal de Salesópolis. Programa PDDE. Uma parcela no valor de R$ 4.117,40. E uma parcela no valor de R$ 2.375,40, à disposição dos senhores vereadores. Estância Turística de Salesópolis, 1º de setembro de 2010. Ao excelentíssimo senhor Aguinaldo Bueno, presidente da Câmara da Estância Turística de Salesópolis. Prezado senhor, nós da UDSMEP, Unidos para o Desenvolvimento Sustentável dos Moradores do entorno da represa do Paraitinga, vimos submeter à apreciação de Vossa Excelência esse conjunto de documentos coletados para fundamentar iniciativas em defesa do nosso meio ambiente e da integridade e os direitos das pessoas de nossa comunidade. Há muito tempo, a situação dos moradores do entorno da represa do rio Paraitinga se tornou insustentável, insuportável e insustentável, principalmente pelas ações desastrosas de um turismo livre, mal educado e predatório, somado ao perigo confirmado pela Secretaria Municipal de Saúde da Estância Turística de Salesópolis, através da vigilância sanitária, da presença de gado descuidado, sem manejo adequado, solto pelas margens. Esse turismo devastador atrai verdadeiras hordas da pior amostragem de antissociais, caracterizadas por atitudes incompatíveis com a integridade das nossas crianças e a nossa própria segurança pessoal e patrimonial. Vivemos em uma quase terra de ninguém. Acabou a nossa paz e a nossa qualidade de vida. Nosso cantinho do céu se transformou num inferno dioturno. Somos reféns de vândalos que utilizam nossos quintais como banheiro público. Somos ultrajados, ameaçados, roubados, aviltados em nossa própria casa. Nossas crianças assistem a obscenidades e desfile de bêbados, drogados, de cuecas e até mesmo nus. Várias mulheres da comunidade já foram seguidas, ouviram gracejos maldosos, foram vítimas, no mínimo, de um atentado ao pudor. E a qualquer momento teremos que lamentar algum crime ainda mais violento e dramático, com possíveis abusos sexuais e estupros. A probabilidade é clara, inegável e eminente. Nossos acessos e estradas são constantemente obstruídos por veículos de outras cidades, impedindo o nosso legítimo direito à liberdade de ir e vir. Essa invasão desrespeitosa dificulta e muito até a condução de nossas crianças à escola. Um lamentável efeito colateral absolutamente imperdoável e inconcebível. Ficamos rezando para não termos nenhuma emergência, pois muitas vezes não pudemos sair nem entrar em nossas casas. Noite adentro ouvimos palavrões gritados em meio às discussões violentas sem nexo e muito alteradas pelos abusos. Tentativas de diálogo com esses elementos
quase sempre se transformaram em ameaças e intimidação. Muitos deles ostentam armas. A captura de aves canoras, a caça de animais silvestres a tiros, a pesca predatória até com explosivos. Há vestígios de seringas utilizadas possivelmente para injeção de drogas. Enfim, há um inacreditável quadro caótico de agressões à lei e à ordem. Estamos praticamente abandonados à própria sorte, impotentes. E é certo que, como esta não poderá ficar, a situação é de extrema urgência. O descaso maximiza a impunidade, que fomenta o menosprezo à autoridade das leis, e o desenho desta bomba relógio pode evoluir para uma tragédia maior, nesse caso claramente anunciada. Vossa Senhoria poderá ler, nesse conjunto de documentos, alguns depoimentos de pessoas dessa comunidade que aferiram o grau de indignação, de desesperança e até de desespero que se abate sobre todos. Poderá avaliar a intensidade e a magnitude do choque de valores éticos e morais a que estão submetidos. Constatando esses fatos, somente Vossa Senhoria tem a autoridade, a sensibilidade social, as prerrogativas e a possibilidade de iniciar uma ação capaz de reverter esse quadro tão real quanto injusto e até desumano, apontando caminhos orientando as partes, definindo procedimentos, determinando como, quando e quem deveria manter a ordem, a segurança e coibir os excessos que ocorrem ali, unindo e aproximando as pessoas ao estabelecer convergências e apoiar o desenvolvimento e o bem-estar geral. Os documentos em anexo, para servirem de subsídios das suas análises, são ata de fundação do Registro Oficial da Unismep, registros em foto de agressões ao meio ambiente e do turismo caótico praticado na região, relatório de inspeção da vigilância sanitária nos entornos da represa do Rio Paraitinga, registros de boletins de ocorrência, depoimentos de moradores do entorno da represa do Rio Paraitinga, atas, ações e listas de presença de reuniões promovidas pela UDISMEP, documentos pertinentes, colocando-nos à disposição de Vossa Senhoria para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários, e agradecendo antecipadamente pela gentileza da acolhida desse encaminhamento, renovamos votos de estima e consideração. Solicitamos que seja lido na íntegra este ofício no plenário da Câmara. Atenciosamente, Rosalina de Fátima da Rosa, presidente da UDISMEP. Os documentos aqui, como o presidente falou, lembrou, estão à disposição de todos os senhores vereadores para análise. Terminada a leitura, concedo a palavra aos vereadores inscritos. Com a palavra, o nobre vereador Vanderlon de Oliveira Gomes. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, munícipe aqui presente, pessoal que acessa a internet que está nos acompanhando, uma boa noite a todos. Senhor presidente, em primeiro lugar eu quero deixar aí meu apoio a todas as preposições colocadas nessa noite, e está aí
mais uma vez, encaminho um pedido ao senhor prefeito de iluminação pública. A iluminação que eu entro com pedido essa noite, todas são caso especial, mas essa estão colocando a comunidade em risco, porque alunos que estudam à noite, quando descem no local, por algumas vezes, segundo o relato deles, já foram seguidos e colocando a vida deles em riscos. Então, eu peço que o senhor prefeito aí tenha uma atenção especial com esse pedido, para que aquela comunidade não possa futuramente sofrer riscos maiores. Até porque, senhor presidente, foi um pedido que entrou também de iluminação, que hoje está aí um trabalho realizado pela UDSMEP, que eu tenho que parabenizar da forma que ele foi elaborado, da forma que ele foi trabalhado, a juntada de documentos para provar o descaso que vem acontecendo na represa. O descaso que os poderes vêm tratando o caso, que por muitas vezes já tentei trabalhar junto a essa entidade, mas tive muitas dificuldades. Tudo que foi relatado no ofício é claro para quem quiser ver, não está escondido para ninguém. Tem um relatório, que eu cheguei a apreciar os documentos, tem um relatório da Secretaria dizendo que ali é impróprio para o uso humano, mas ninguém vai coibir a pesca. Relatórios, boletins de ocorrências que tem. Nada está sendo feito para amparar aquela comunidade e para auxiliar os moradores daqueles arredores. Então, pode ter certeza a essa entidade, a UDSMEP, que estarei me empenhando o máximo para estar ajudando, para estar, no que eu puder, dar o meu suporte aí, orientando a associação, ajudando naquilo que tiver ao meu alcance. Quero estar deixando meu gabinete à disposição, porque eu sei da dificuldade que eles enfrentam para resolver tais problemas. E o mais grave, conforme foi aí, senhor presidente, é de pessoas que conduzem armas, de pessoas que andam nus, colocando em vida a risca dos moradores, das mulheres que residem naquele local. Então o caso tem que ser tratado com muita urgência. Tenho certeza que o senhor não vai medir esforço para estar encaminhando esses documentos aos lugares que tem que ser tá indo mesmo, que tem que ir aí nos órgãos competentes para que possam conhecer a realidade e assumir a responsabilidade. Porque, infelizmente, aí eu vou ter que relatar, infelizmente, o Estado vem, faz o que quer no município e é aceito da forma que é feito. Até está um caso muito embasado nesse aí que foi feita a represa, a mesma forma foi feita a rodovia SP-88. Do 101 para frente não foi feito nenhum acostamento, nada de acostamento. Aqui na Câmara entramos no promotor, no Ministério Público, encaminhamos aí ao DR, pedimos aí para que seja feito um reestudo para ser feito, sequer tivemos atenção dos órgãos competentes. Agora, junto com a comunidade, da forma que está esse documento, a elaboração desse documento, aí eu espero que o Estado, que o senhor prefeito, compre essa briga de verdade para resolver o problema. Antes que nós vamos perder vidas, antes que os moradores tenham que estar deixando seus imóveis para estar indo morar em outras residências, em outros locais, devido ao perigo que estão expostos. Então, tenho certeza que o senhor não vai medir esforços, até porque hoje se fala muito em meio ambiente e nós estamos vendo que a represa está largada, fez a represa, estão aí ganhando dinheiro com a água, e os moradores em torno que se virem, desculpa o perdão da palavra, que é o que eu percebo que é tratado dessa forma hoje. Até porque, há quanto tempo, a UDSMEP é sabedor disso, que eu estava trabalhando para tentar implantar o projeto Navega São Paulo. Nada foi conseguir tocar para frente, travam as coisas, porque se nós tivéssemos conseguido implantar esse projeto, eu tenho certeza que muita coisa hoje não estaria acontecendo. Porque teríamos crianças naquele local, pescadores não iam ter como utilizar a represa, porque como que o peixe vai vir se as crianças estão fazendo um esporte náutico lá na represa, mas enfim não tive o apoio necessário do Poder Executivo local, onde o projeto não avançou.
onde o projeto ficou parado, e se me falarem que foi que o prefeito teve empenho, desculpe, porque o governo hoje é PSDB municipal e estadual. Então, para dizer que se vier subir aqui para falar que tem, eu posso falar seriamente que não tive assim um respaldo mesmo de vamos tentar resolver o problema. Então, francamente, hoje a situação está do jeito que está. A UDSMEP mandou um documento aqui que, de fato, precisa ser dessa forma, porque tanto documentado, ninguém vai alegar ignorância. Dentro das documentações, cada um são responsáveis. Então, pode ter certeza aí a dona Rosalina, que preside a UDSMEP, que tem todo o meu apoio, que diante da situação que se encontra hoje a represa, o entorno da represa, é o que está escrito mesmo no documento. É inevitável que vai haver problemas mais sérios, mais graves. Então, senhor presidente, tenho certeza que Vossa Excelência não vai medir esforços para que isso possa vir a acontecer. É isso que eu tenho a dizer, senhor presidente. Parabéns, vereador, pelas palavras. A gente sabe o acompanhar que Vossa Excelência tem junto a essa associação. Tá? E pode ter certeza que essa presidência, junto com essa mesa e também os demais vereadores, estarão não só encaminhando, como também acompanhando todos os fins dessa documentação aqui enviada por essa casa. Nesse momento, eu concedo a palavra ao nobre vereador Paulo Arouca Sobreira. Senhor presidente, colegas vereadores, munícipes presentes, moradores do entorno da represa, membros da UDSMEP. Normalmente, senhor presidente, o que realmente judia do cidadão é saber que ele se une para se fortalecer e monta uma associação. E ela só tem uma finalidade, é de buscar realmente a melhoria de onde esse pessoal reside. Muitas vezes, pautado em leis que não são cumpridas, o morador fica ao Deus dará. Hoje se vem, como em qualquer município no Brasil, e se desapropria, se indeniza, se paga e se constrói uma represa. Só que não dá suporte nenhum depois que ela está implantada. Eu vejo aí, para lá e para cá, 2 motoqueiros para tomar conta de uma represa que não tem tamanho. E não temos só uma represa. Na realidade, nós somos berço de água de uma grande parte de São Paulo, sem retorno nenhum, sem investimento nenhum. As exigências, ora, estabelecidas no documento da associação, fazem jus não só a esse lado de Salesópolis, a todos os trechos que envolvem as represas no nosso município. Os moradores são penalizados sem ter realmente um respaldo, sendo que o Estado vem, desapropria e depois nem sequer mantém ou faz a manutenção e a conservação das mesmas, cabendo essa enxurrada de problemas para o morador. Aquele que reside na região, na área, é que sofre. E por sofrer tanto, ele ainda é pagador de imposto. Então a ironia de realmente ser proprietário é a de ter um terreno ao lado onde você possa estar zelando também. Só que o compromisso do Estado de ser vizinho desses moradores não existe. Não há zelo, não há cuidado e, pelo contrário, há descaso. Descaso que gera
essa invasão de pescadores, de arroaceiros e até mesmo de pessoas que não contribuíram em nada para estar fiscalizando. Pessoas essas que nós chegamos até a fazer reunião com a questão da segurança do nosso município, onde nos foi apresentado relatórios pela polícia que o que eles têm para se basear é a ocorrência, uma estatística, um número, e que o nosso município não tem incidente nenhum grave. E por isso eles não podem melhorar o policiamento. E aí nós ficamos para cobrar de quem? As leis, elas existem. E existem mesmo. Só que falta o cumprimento. E para se cumprir, basta uma palavra mágica, ter o agente fiscalizador. A fiscalização é inoperante, é inexistente. E se nós tivermos que atacar realmente, é atacar nos moldes de buscar realmente a fiscalização, a cobrança dessa fiscalização por parte do município, do Estado, das polícias e de todos os órgãos que nós pagamos. A remuneração é paga através de impostos. Então, coloco à minha disposição. Acho que a casa em si já define umas outras situações em relação a outros entornos de represa. Então, se torna difícil, às vezes a gente se acha até impotente nas questões onde a lei existe, mas não é cumprida. Acho que a maior penalidade que o morador tem é que, além dele cuidar do dele, ele ainda tem que zelar e tomar cuidado para manter a segurança da sua própria família e tendo, às vezes, muitas vezes, que enfrentar um sujeito armado. Porque se você ligar e solicitar da polícia, talvez chega depois que aconteceu, acho que na missa de 7º dia. Então, essa é a maior dificuldade do cidadão. É de não ter realmente a polícia ou os órgãos de fiscalização na hora que são solicitados. Não vejo diligência nenhuma, não tem pessoas suficientes para tomar conta disso. E isso teria que ser obrigação de quem desapropriou, pelo menos uma parte da fiscalização e a outra parte complementada com os órgãos públicos. Então, acho que o empenho da casa aqui é em tentar buscar pelo menos a maior cobrança desses agentes que são pagos por vocês. Me coloco à disposição e espero que, pelo menos ao longo desse mandato, pelo menos me refiro à minha pessoa, que soluções práticas e verdadeiras apareçam. Não fique só como sendo mais um papel. Senhor presidente, mudando a pauta, apresento hoje 3 projetos. E eles dispõem, o primeiro projeto dispõe, senhor presidente, sobre a criação de um cartão cidadão no âmbito do município de Salesópolis. Cartão esse que, de certa forma, não é um direcionamento, nem um privilégio, mas uma garantia e uma melhoria e uma condição de que o nosso munícipe tenha uma prioridade em atendimento, seja ela na área de saúde, seja ela na área de educação, seja ela na área de esporte, e em outras áreas que o nosso município tenha a oferecer. Prioridade para esse projeto, senhor presidente, devido até à enorme demanda que existe dentro do nosso município, em termos de atendimento, de moradores de outras cidades. Nós não podemos proibir um pronto atendimento, um pronto socorro, mas nós podemos, pelo menos, atender com prioridade os nossos munícipes, aqueles que pagam imposto aqui, aqueles que residem aqui e tornam a economia do nosso município funcional, porque eles recebem e gastam aqui, e esse dinheiro retorna aos cofres do município e nada mais justo do que ter um certo privilégio
O segundo projeto que apresento hoje, senhor presidente, dispõe sobre a obrigatoriedade da contratação de mão de obra em 30% nas empresas que ganhem processos licitatórios no nosso município. É sabido por todos, devido às questões ambientais, que a gente sofre com uma certa proibição para se montar qualquer coisa. Então, esse projeto de lei, senhor presidente, ele estabelece que sejam contratados moradores do nosso município, que nem tem uma paulista, tem que dar, fazendo um serviço de asfalto dentro do nosso município, ganha um processo licitatório, ela vai ter a obrigatoriedade de contratar pelo menos 30% de mão de obra de moradores do nosso município. Porque a gente não dispõe de muito emprego. E entra prefeito e sai prefeito, vai ter obra. Não é uma coisa definitiva, mas é uma coisa que vai ajudar muitas pessoas no nosso município. Hoje entra uma empresa, ela vem de fora, ela traz todos os funcionários de fora. E se tiver uma obrigatoriedade e for uma lei, peço inclusive aos colegas vereadores que me apoiem, que isso vai ajudar não a solucionar o problema, mas em diminuir em 30% a questão de geração de emprego no nosso município. O terceiro projeto que apresento hoje, senhor presidente, dispõe sobre a inclusão de projetos e medidas de conscientização para prevenir o bullying. O bullying, para um esclarecimento mais rápido, é a prática de atos de violência física ou psicológica, de modo intencional ou repetitivo, exercida aos indivíduos ou grupos de indivíduos contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidar, agredir, causar angústia. Presidente, peço a complementação. E ele tem a finalidade e, ao mesmo tempo, orienta as vítimas visando a recuperação da sua autoestima. São atos frequentes em escolas, onde as criançadinhas sofrem pressão, passa o menininho, ô gordinho, ô... Então, é uma forma de realmente não causar um trauma numa criança, e haverá chance de todos os professores terem uma capacitação para lidar com essas situações e realmente tentar tranquilizar ou melhorar a vida de uma criança ou de um adolescente. No momento é o que eu tenho a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o nobre vereador Pedro da Fonseca. Boa noite a todos. Boa noite, nobres vereadores, à mesa, senhores, presidente de bairro. Um dos trabalhos é sobre o requerimento sobre a Lei Federal 9.452 de 97, senhor presidente, que obriga o Executivo a prestar ter mais clareza no âmbito de requerimento, de recursos federais, que é para o município. No caso que essa lei fala que a Prefeitura do município beneficiário da liberação dos recursos de que trata o artigo 1º dessa lei, notificará os partidos políticos, sindicatos, trabalhadores e entidades empresariais com sede no município, das respectivas liberação do prazo de 2 dias úteis, contando a data do recebimento desses recursos. É tudo recursos federais que o município recebe. É um que foi comentado na sessão passada, que tal verba vem não sei de onde, tal verba vem recurso não sei de onde. Então, essa lei vem para justamente fazendo o município sendo obrigado a passar tanto para os vereadores aqui na Câmara e para mais essas entidades. Então, estou passando esse requerimento, foi protocolado, então a gente queria que a gente tivesse algum retorno e que passasse
Hoje a gente tem tantos veículos de informação, né? Tanto jornais, internet, ou mesmo mural, tanto na prefeitura, aqui mesmo na Câmara, para a gente estar sabendo uma parte desses recursos que o município recebe e muitas vezes nós não sabemos o que estamos recebendo. Outro trabalho também que a associação trouxe para esse legislativo é um trabalho que já vem há anos, não só desse ano, o ano passado, quando a gente participava dessa mesa aqui, várias vezes, através do seu Luiz, o mesmo da Rosalina, tem trazido esse problema que a comunidade está passando, que ali naquele bairro não foi falado muito de crianças, mulheres, senhor, ali não só crianças, mulheres, mas também vários trabalhadores que saem e voltam tarde, tem que deixar sua família naquele local. E hoje, você vê a situação que foi constatado aqui, de tanta dificuldade que tem passado, que até comentando com o pessoal da comunidade, protocolar isso aqui na Câmara, mesmo no Executivo, na Prefeitura, e também na promotoria, isso daí. Porque a gente tem várias vezes, tem passado para essa Câmara, tem muitas coisas, e a gente manda para o Executivo, ou manda até mesmo para órgão, e está tendo uma demora de resolver os problemas. Então está aqui aclamando a comunidade, participando hoje dessa sessão, para sensibilizar, senhor presidente, não só a esses vereadores, mas também tomara que sensibilize ao Executivo, ao Poder Judiciário, e quem sabe, lá mais na frente, os responsáveis por essa barragem, porque às vezes a gente pensa que precisa de pulso firme, o que está precisando é como constatamos aqui, que hoje aqui a cidade é de ninguém. Hoje todo mundo entra, faz o que bem quer, sai, entra e sai e nada é resolvido. Deixa para nós os problemas aqui, como está tendo aqui na barragem, deixa o problema outro na própria barragem aqui em cima aqui de Ponte Nova, conversando com a pessoa que fez o censo. Ela constatou que lá naquele bairro ali, mais próximo ali do aterrado, dos dois lados, onde não está tendo mais o aterro, constatou que tinha pouco mais de 20 famílias, e no entanto, no censo anterior, tinha mais de 60. O que vai acontecer? Todo mundo vai indo embora, todo mundo vai daqui a pouco está ficando uma cidade fantasma, que infelizmente o que nós vemos aqui, tanto lá na barragem de Ponte Nova, o problema que a gente está tendo, enche, vai lá, afunda a barragem, o aterro lá, e fica lá os moradores lá naquela situação. Hoje aqui nessa outra barragem. Então a gente está precisando de pulso firme, porque a gente está alguém que possa ver o que pode ajudar, né, esses moradores dessas barragens. Então a gente fica aqui, a gente sensibiliza com o caso que hoje aqui traz nessa tribuna, que certamente pode contar com esse vereador e também os demais vereadores para resolver essa situação. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais oradores inscritos e nem pauta a ser tratada na presente... desculpa, vereador. Então, com a palavra, o nobre vereador Sebastião. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, queria aqui cumprimentar na pessoa da Rosalina, presidente da Udismep, e todos os presentes de outras associações. A gente tem visto, senhor presidente, um trabalho
né, incensável de uma comunidade que vem ao longo do tempo, desde que fundada, para tentar resolver problemas, como já foi colocado nessa tribuna, que são pertinentes, né, a quem implantou esse problema no nosso município. A gente sabe que quando a gente fala Estado, a gente tem o envolvimento de muitas pessoas, né, de secretarias, e a gente vê, né, que quando se trata de um bem material, se fosse ali uma usina de força, se fosse ali uma usina como tem a usina aqui de Salesópolis, né, já construída há mais tempo, teria lá seguranças no entorno para que não deixasse ninguém estar adentrando naquela propriedade. Mas quando você tem um bem, mesmo que material, mas que não interessa, né, o que interessa para eles é a água, fica lá à mercê. Faz-se o que quer, as pessoas vêm, como já foi colocado, criam situações que de repente poderia-se, né, com atitudes, estar resolvendo essa situação. Eu acho que está de parabéns aqui a toda a comunidade presente, porque não é só o presidente, não são só os membros de uma associação que vão conseguir, sem o apoio de vocês, que isso chegue, que o grito de vocês chegue a algum lugar. Eu acho que sim, vocês podem contar, eu acho que com todos os vereadores dessa casa, para que a gente juntos possamos estar tentando resolver esse problema de alguma maneira. Eu acho que nós não podemos cruzar os braços mediante a tantas coisas que já vem acontecendo, como já consta aí de autos lavrados na delegacia. A gente sabe que até morte mesmo já aconteceu entre pescadores, por motivos aí que são nos autos, mas que devido à implantação de uma situação no nosso município, vem criando esse transtorno. Nós queremos sim, né, criar uma estância turística, mas para isso precisamos sim dotar, né, eu acho que essas instalações de situações de segurança, de critérios para que se venha um turismo, né, adequado para o nosso município. Que os pescadores venham para cá, mas não para fazer o que eles fazem. Que tenha situações adequadas de banheiro, situações, né, de respeito. Eu acho que eles têm que entender que isso aqui não é terra de ninguém. Existe sim, né, uma normativa para estar se pescando. Eu acho que a gente vê, senhor presidente, em tantos lugares por aí afora que foram criadas situações que onde o espelho d'água serve de atrativo. Todo mundo que está, né, dentro desse entorno tira proveito dessa situação. Por quê? Porque é um benefício que veio para aquela situação, para aquela cidade. E até hoje nós não vimos isso acontecer. Em todas as represas implantadas no nosso município, até hoje a gente vem brigando pela compensação ambiental, pela regulamentação de uma lei que travou o nosso município, que até hoje nós não recebemos nada em troca, né, para compensar esse engessamento. Então, como já foi colocado nessa tribuna outro dia, permita-me citar pelo vereador Ney, eu acho que sim. A gente está vendo outros municípios aí até mesmo criando uma situação de estudo para que de repente a gente possa estar levando, né,
não sei se é o Ministério Público, que órgão seria, a cobrança dessa regulamentação. Se existe a lei que proíbe e existe a regulamentação dizendo que precisa ser compensado, tem que ser compensado. De alguma maneira tem que vir, né, algum recurso por esse engessamento. Então, sim, eu acho que se existe uma comunidade gritando, né, eu acho que essa casa não pode, de maneira alguma, senhor presidente, deixar de estar encaminhando esses documentos, né? Eu acho que sim, é um Ministério Público, para que, de alguma forma, eles possam estar também nos auxiliando, nos ajudando, talvez eles, como um poder constituído, está cobrando do Estado também essas situações. Eu acho que cabe também, né, a gente fala, nós somos 3 poderes, legislativo, executivo e o judiciário. Muitas das vezes nós sabemos que o judiciário manda mais que todos os poderes, entre os 3, mas nós devemos sim estar tomando essas providências. Eu acho que a associação, como sempre, todas as associações já contaram e podem continuar contando com esse vereador, e espero com todos dessa casa. Obrigado, senhor presidente. Agora sim, não havendo mais oradores inscritos e nem pauta a ser tratada na presente ordem do dia, passaremos então para a explicação pessoal. E de acordo com o livro de inscrições, essa presidência passa a palavra ao excelentíssimo senhor vereador Vanderlon de Oliveira Gomes. Excelentíssimo senhor presidente, nós vereadores, munícipe aqui presente. Senhor presidente, eu fui procurado semana passada por alguns moradores e elaborei um ofício onde encaminhei a Vossa Excelência para que o senhor pudesse estar encaminhando ao prefeito. Vou fazer questão de ler esse ofício na íntegra, senhor presidente, para dar conhecimento a quem está presente, a quem está nos assistindo e as providências que eu vou estar adotando e espero, inclusive, contar com o apoio dos vereadores. Bom, nos últimos dias, este vereador foi procurado por munícipes que relataram serem sido atacados ao transitarem nas ruas da cidade por cachorros que perambulam soltos sem que se saibam seus donos. Chegou a nós, inclusive, na data de hoje, a informação de recentes ataques desses animais abandonados nas ruas de Salesópolis, que causaram sérios ferimentos em algumas pessoas que necessitaram de tratamento médico na Santa Casa local. Outros relatos a respeito do grande número de animais soltos na cidade foram feitos por munícipes, bem como constatamos que a nossa cidade está com elevado número de cachorros soltos, colocando em risco a integridade física dos transeuntes. O problema é mais grave nas proximidades das escolas, onde, principalmente nos horários de entrada e saída de alunos, verificamos vários cachorros nas proximidades, o que nos causa grande apreensão face ao perigo que apresentam alguns desses animais, que são agressivos e podem causar ferimentos nas nossas crianças. No ano passado, pessoalmente, nos dirigimos aos responsáveis pelo controle de zoonose do município, cobrando uma ação mais enérgica para solucionar o problema dos cachorros abandonados nas ruas da cidade, sendo informados que o setor possui pequena estrutura e pessoal para atender a demanda, bem como existem denúncias não confirmadas, a bem da verdade, de que pessoas de outros municípios da região aqui trazem e abandonam em nossas ruas os cachorros, deixando para o poder público do nosso município a solução do destino a ser dado a esses animais abandonados. A verdade é que passam-se os anos e o problema continua persistindo, sem que o poder público apresente qualquer solução, e a população continua à mercê desses animais, alguns deles violentos e que podem causar uma tragédia de graves proporções
sem que se faça nada de concreto para solucionar o problema da nossa cidade. Dentre as várias medidas a serem tomadas com urgências pelo poder público municipal, sugerimos os seguintes, porque muitas vezes nós só apresentamos os problemas, então não foi elaborado esse documento, e inclusive também apontando algumas soluções a serem adotadas. Imediata apreensão dos animais soltos na rua de Salesópolis e, em caso de se localizar os seus donos, autuá-los com uma multa na forma da legislação vigente e, persistindo o abandono, instaurar-se o procedimento judicial para responsabilização do responsável pelo abandono do animal na via pública, combinando-se ao infrator, além das punições administrativas, as demais previstas na legislação criminal vigente no tange a colocar em risco a saúde e a integridade física da população. Determinar que as autoridades policiais do município civil e militar evitem diligências no sentido de se apurar a verdade sobre a existência de pessoas, moradores locais ou de outras cidades que aqui vêm para soltar nas nossas ruas os animais que não mais querem cuidar, fato esse que, se apurado, o infrator deverá ser seriamente punido e divulgado na mídia para que sirva de exemplo e iniba outros que, no futuro, desejam realizar tal condenável prática em nosso território. Incrementar na nossa cidade, principalmente nas proximidades das escolas e locais onde haja maior aglomeração de crianças, varreduras periódicas no serviço da zoonose no município, no sentido de verificar se existem animais soltos e, se for apurado algum caso, apreender e notificar os proprietários de animais que permitem que seus animais fiquem soltos. Incentivar através de campanhas sistemáticas e periódicas que o município, mesmo através do serviço do Disque Denúncia e outro meio de comunicação a ser disponibilizado pelo poder público, telefone, e-mail, urnas, para recebimento de denúncias, ouvidoria municipal e etc., façam denúncias de animais soltos na cidade e de seus donos, quando conhecidos, para que o poder público possa, com celeridade, tomar as providências cabíveis ao nosso denunciado. Realizar estudos no sentido de celebrar-se convênio ou acordo com outros municípios vizinhos, objetivando um esforço comum no serviço de zoonoses da região, realizarem campanhas, disponibilização de técnicos, equipamentos e outros tipos de diligências regulares, no intuito de se proceder um efetivo e constante combate ao problema que afeta não só o nosso município, como também os nossos vizinhos. Portanto, com a urgência que a questão demanda, espero que ao senhor prefeito municipal receba esse requerimento, assinando-lhe que, caso não sejam tomadas as providências necessárias para solucionar esse grave problema, esse vereador, que espera contar com o apoio irrestrito dos meus pares, deverá formalizar junto ao órgão do Ministério Público Local uma representação contra as autoridades responsáveis pelo controle das zoonoses do município, responsabilizando-os civil e criminalmente por omissão. Certo de que Vossa Excelência atenderá com a urgência que a questão demanda este nosso requerimento, aproveitando o ensejo para renovar os protestos de estima e consideração. Senhor presidente, fiz questão de ler na íntegra esse ofício, porque 5 pessoas foram atacadas a semana passada por animais. 2 delas fizeram um boletim de ocorrência e encaminhou ao meu gabinete. Até uma não ia fazer o boletim, dizendo da seguinte forma: não vou fazer o boletim porque ninguém vai tomar providência, não vai acontecer nada. Então, a mãe da pessoa que foi atacada pelos animais me ligou, pedindo para que seja feito, tomasse algumas providências, pedi para que ela fizesse o boletim de ocorrência. Outras pessoas que forem coagidas aí pelos animais, mesmo que não forem atacadas, mas se os animais cercarem uma pessoa, por favor, faça o boletim e encaminhe ao meu gabinete, porque eu quero ir juntando esses boletins de ocorrência. Se não for tomadas as providências cabíveis de imediato, estarei encaminhando ao Ministério Público
e para que seja tomada algumas providências, porque não é possível que animais venham atacar as pessoas na rua, você procura o setor responsável dizer para você que eu não posso fazer nada. Eu liguei para o setor responsável, passando o caso, nós não podemos fazer nada. Até indaguei. Mas então, quem pode fazer alguma coisa pela população? Os animais vão atacar? Vão pegar as pessoas? Fica difícil a gente querer ajudar. Estou aqui para isso. Mas quando você vê a população sendo atacada por animais e as pessoas dizerem que não posso fazer nada, então fica aí um caso, para que esses setores? Se não pode, para que o setor? Então, fica aí o meu questionamento, fica aí registrado na explicação pessoal, para que depois ninguém possa alegar ignorância que não estava sabendo. Senhor presidente, também teve a exposição aí dos veículos esse final de semana na Avenida Nova, o que para muitos foi muito bonito, foi muito legal, mas para outros não foi tão bacana. Por quê? Porque hoje cedo quem passou naquele local viu a desordem que ficou o local, a sujeirada que ficou. Então, já que vai fazer um evento, se programa, mas faça bem feito, para evitar críticas, para evitar constrangimento de quem vai passar naquele local posteriormente. Então tem que ter pessoas responsáveis para quando vai aí alguém fazer um evento, lógico, tem que ser feitos eventos, mas vamos fazer com responsabilidade para que pessoas que depois também vão ocupar o espaço não fiquem passando por alguns constrangimentos. Não sei se o senhor passou pela Avenida Nova hoje, o parquinho, mas estava muito feio hoje cedo a situação lá, alguns funcionários da prefeitura já se deslocando para aquele local, mas então tem que ser feitas as coisas dentro das responsabilidades para que nós não venhamos ter problemas maiores. Senhor presidente, também fui procurado por um comerciante da cidade, o nosso amigo Chororó, e ele até, de acordo com o discurso da vereadora Deise, ele até falou, para você ver aonde vai, né? Que a vereadora semana passada cobrou iluminação na Nossa Senhora de Fátima, e até ele falou, puxa vida, próximo da casa do vice-prefeito naquela situação, se nem quem está do lado do prefeito, o prefeito está atendendo. A vereadora cobra, pede, precisa ficar implorando para que seja ligado uma luz ali que está colocando em risco as pessoas que passam naquele local, que por 10 anos que ele se estabeleceu naquele local, nunca houve aqui um pedido de iluminação, de segurança, que ele estava sempre ali, junto com os vizinhos, garantindo a segurança. E ele ainda ficou mais indignado, falou, não é pelo caso dele, mas pelas outras pessoas. Aqui nós estamos no estado de São Paulo. A lei estadual é para todos os municípios. Para Salesópolis tem que ser assim, é isso e isso. Aí o morador sai daqui, da nossa cidade, porque não tem como ele trabalhar, ele vai vizinho, município vizinho, aqui do lado. Lá a legislação parece que é diferente. Mas até ele me questionou, mas a legislação é para alguns comerciantes. Para outros a legislação já é diferenciada. Porque, querendo ou não, nós falamos muito de geração de emprego. E quando nós vamos tomar uma medida com o comerciante, temos que ter muito cuidado, porque quantos empregados vai acabar ficando quando se fecha um estabelecimento? Então temos que trabalhar com muito cuidado. Ele até gostou da postura da vereadora, que defendendo ali aquela rua que por 10 anos ele esteve naquele local, e hoje está lá colocando as pessoas com medo que passa naquele local, qualquer horário que passa lá estava sempre iluminado, agora está aquela escuridão total. Também, senhor presidente, reportando ao discurso da semana passada do companheiro Paulo, de que às vezes hoje quando o filho é bonito, todo mundo quer ser o pai. E foi de empenho do PTB
na época que o vereador Jair dos Santos, no governo passado, e do meu empenho, que na rua São Sebastião, na qual ele relatou a semana passada que está recebendo obras, R$ 98.500 foi trabalhado pelo partido PTB, pelo deputado que saudoso lá, o nosso amigo Ricardo Izar, que deixou esse recurso para que hoje aquela comunidade poderá receber os frutos. Como o vereador falou, a gente está se pronunciando e sabendo onde também a gente faz o trabalho da gente, até para a população estar sabendo onde estamos destinando os recursos que buscamos junto aos nossos deputados. É isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Deise Aparecida Corrêa Duque. Senhor presidente, vereadores, munícipes aqui presentes, quero deixar meu apoio à comunidade do bairro do Capela Nova. E um dos assuntos que eu queria falar, do que o vereador Vanderlon acabou de falar, é que não é só durante esses 10 anos que teve o proprietário Chororó lá, eu não sei qual foi a data, mas esse ano eu fiz uma indicação pedindo a luminária naquele local quando aquele estabelecimento era aberto ainda. Então, não é hoje que eu pedi, mas sim, no passado também foi pedido e não foi feito. Mas a gente sempre está falando sobre aquele local, que é aquela escuridão, e a gente tem medo, porque nós temos filhos, a gente tem amigos, tem pessoas que passam por aquele local. E hoje, como está fechado, o perigo é bem maior por causa da escuridão. Outro assunto que eu tenho que falar, que já está ficando vergonhoso, mas aconteceu essa semana de novo, é com os usuários do transporte da Júlio Simões. No sábado, eu tive com uma pessoa e ela pôde me mostrar no seu celular a quantidade de usuários no horário das 17h30, que saiu de Mogi, como veio o ônibus. Nesse momento, que saiu o ônibus das 17h30, saiu 2 ônibus com destino à cidade de Biritiba Mirim e uma van. E somente um ônibus para Salesópolis. Por incrível que pareça, eu acho que os usuários de Biritiba, não tenho nada contra aquelas pessoas, mas acho que eles adoram nós aqui de Salesópolis, porque eles fazem questão de estar no ônibus de Salesópolis, mesmo morando dentro da cidade, não no bairro vizinho. Então, eu peço do senhor que, com urgência, faça uma reunião com o transporte da Júlio Simões e que tenha no plenário a quantidade de pessoas que estão aqui hoje. Tá? Para falar, porque hoje, agora, vocês estão se manifestando quando eu estou falando. Então, eu peço que tenha essa quantidade de pessoas e que falam, porque a gente já fizemos várias reuniões, não só nesse governo, mas como nos governos anteriores, e acontece a mesma coisa. Eles passam, eles vêm aqui, eles prometem uma coisa para a gente, como eu falei no passado, falei na sessão anterior, que eles fazem uma lavagem cerebral na cabeça da gente, porque se a gente começa a falar, eles falam que não, dá a impressão que você está mentindo, que você não está falando a verdade para eles. Então, eu peço para vocês que faça como esse usuário, porque ele falou que ele vai vir sim, porque ele tirou foto com o seu celular de ver a quantidade. Uma criança estava dentro do ônibus, e o ônibus deu uma freada, eu não sei qual a altura da estrada, que o ônibus deu uma freada, e essa criança caiu. Essa criança foi pisoteada, porque ela não tinha espaço. Então, está sendo uma vergonha. Eles têm que entender que a gente é ser humano que está ali dentro. E graças a nós, que eles têm a empresa. Porque nós somos usuários, a gente paga o salário de cada um que está ali dentro. Eu não estou falando do motorista, eu não estou falando do coitado deles que estão ali trabalhando ali dentro de um ônibus.
que é o motorista, é o cobrador, mas sim daqueles que estão sentados lá em cima e não sabem o que está acontecendo. Eles não sabem o que está acontecendo. Eles vêm aqui, eu duvido, eu deveria de falar para eles que quando eles quisessem fazer a reunião aqui, eles pegassem o ônibus da Júlio Simões e viessem, para ver o quanto é bom você usar aquele transporte todos os dias. Então, eu peço para o senhor que o mais urgente possível faça, porque está ficando uma vergonha o que está acontecendo com esse transporte. Era isso que eu tinha falado. Com a palavra, o nobre vereador Claudinei José de Oliveira. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, munícipes aqui presentes. Senhor presidente, vejo mais uma vez manifestação popular com relação a situações que há muito tempo poderiam já estar sendo iniciada uma solução para esses casos, seja com esse ou com os demais administradores que passaram, estão passando por nossa cidade. Acho que chegou o momento, senhor presidente, dessa casa juntar todos aqueles documentos de todos os vereadores e, junto com propostas aí apresentadas, encaminhar ao Ministério Público. Porque não dá mais para nós ficarmos só conversando, esperando que alguém venha e dê uma solução para o fato. A partir do momento que nós já fizemos indicações, requerimentos, eu fiz várias, sei dos demais vereadores que aqui já fizeram, não só com relação à represa do Paritinga, mas com relação ao aterrado. Quantos anos estamos debatendo as mesmas situações? Passa tempo, entra governo, sai governo e continuamos a fazer as mesmas situações. Então, se nós encaminharmos ao Ministério Público, caberá a ele cobrar do Estado também as medidas cabíveis. As compensações que não foram feitas, bem sabe o vereador Sebastião, cobrar a segurança no município, porque hoje, se nós perguntarmos para o seu João, que está aqui, que é presidente lá do Bragança, se tem segurança no bairro dele, não tem. Se perguntar se tem uma base comunitária no distrito, não tem. Então, o mesmo problema que ocorre próximo da área central, que é onde está situado o bairro de Paritinga, ocorre também nos bairros adjacentes do município. O DR, quando o morador constrói e abre lá um caminho para ele entrar e sair com o carro, o DR corre lá, lacra e fala que não podia. Não vimos isso em vários setores da estrada? E por que abriram vários lugares dentro da barragem de Paritinga? Está todo mundo entrando com o carro próximo lá onde abaixou o nível da água, e lá o DR não apareceu para fazer nenhum guarda-reio, colocar nenhuma faixa e bloquear a entrada ou a saída. Incompetência dos órgãos governamentais. Quem sabe depois que nós estamos falando aqui, amanhã corre lá, encosta um carro, o pessoal vem lá com aquelas entradas. Nós temos, por ano, 1,5 milhão recursos do DAD. Por que não planejar para colocar esse dinheiro nas margens e ao redor de nossa represa? Hoje, nem a nascente do Tietê é mais visitada do que as duas barragens que nós temos. E isso está público para todo mundo. Basta passar qualquer dia, qualquer hora, que nós vamos ver o fluxo de turistas que está tanto de um lado como do outro. Se for no aterrado é a mesma coisa, se for aqui na barragem de Paritinga é a mesma coisa. Por que então não fazer, não planejar, no lugar de só querer jogar dentro da área urbana, começar a expandir, levar as benfeitorias para esses locais? E isso não é minha ideia, não. É a ideia de muitos. Muitos se comentam. Muitos falam desses fatos. Já fizemos documento aqui, pedindo para ver a qualidade da água do peixe. Já fizemos documento, já encaminhamos, senhor presidente. O senhor estava, o vereador Pedro, permite citar, estava, quando entregamos na mão da Sabesp. E por que nós levamos na mão da Sabesp?
que um documento veio para mim, onde dizia que essas situações caberia à Sabesp. E um documento que saiu da Secretaria de Recursos Hídricos do Estado, assinado pelo secretário. Fomos lá, protocolamos, levamos, falamos, tentamos buscar, mas fica o quê? Na verdade, situações paralelas e adversas. Os moradores brigam, a Câmara briga, o prefeito briga. Quando convidamos o executivo para estar com nós em reunião, não dá, não bate, não dá certo. Só que a reunião você não escolhe o dia que você quer, eles marcam o dia que eles querem. E nós saímos para discutir esses assuntos. Isso são as situações que nós estamos enfrentando. E eu falo com experiência porque já vi várias histórias parecidas como essa. E ainda não conseguimos chegar no contexto. No contexto final que é essa solução. Faz turismo com os ônibus entrando, vai para a Nascente, vai lá para a barragem de Ponte Nova, vai para a usina. Mas ninguém olha. Eu não vi um diretor de turismo, que é o quinto que estamos na administração, é o quinto diretor de turismo, que 1 ano e 9 meses está na administração. Não vi ninguém montar um projeto, apresentar um projeto para essa casa, para o prefeito, para quem seja, para falar das duas represas, que é o maior polo de turismo do município. Onde, no lugar de estar todo mundo pleiteando segurança, pleiteando melhoria, estaria discutindo melhores formas para aproveitar os recursos que poderia ter sido investido e que não ocorre. Então, acho que falta um planejamento para ambas as represas. E isso não é só um trabalho que tem que ser dessa casa, só do prefeito, é um trabalho conjunto. Trabalho forte. Recurso existe. Tem que saber pegar esse recurso e aplicar nos locais que merece ser aplicado. Agora, nossa função na casa é fiscalizar, legislar e denunciar e propor melhorias. Já propusemos melhoria com o documento. Já fiscalizamos e levamos conhecimento dos órgãos do governo do Estado e órgão municipal. Não se tomou providências, não só desse caso como de outro, caminha ao Ministério Público com todos os documentos que tem nessa casa. Com as indicações desse vereador, dos demais vereadores, com as respostas, seja do Executivo, seja do Estado, ou com a omissão também do Estado. Mas que mande. Para que assim também passe a ser cobrado pelo Judiciário essas questões. Sobre o aterrado que eu falei semana passada, no sábado eu recebi uma denúncia que tinha ido uma máquina da prefeitura e feito uma valeta no meio do aterro, onde já alguns motoqueiros, ciclistas estavam passando. Hoje procurei o setor de obra, eles me falaram que a partir dessa semana eles vão estar fazendo um trabalho de melhoria, porque falaram que é uma área, um pedaço só, que ainda precisa ser feito e melhorado. Os demais eles analisaram que estão bem, que está apto a passar o transporte. Então, acho que isso cabe a gente também estar divulgando aqueles que estão nos assistindo, bem como aquela comunidade. E mais duas coisas, senhor presidente. Uma delas é mais uma daquelas fofocas que soltam na cidade. Fui procurado, permite citar o vereador Vanderlon, onde me disse que estavam soltando um boato que eu, o vereador Pedro, o vereador Vanderlon, denunciamos um funcionário que estava morando numa casa lá no centro esportivo. Acho que as coisas são inversas. Eu recebi denúncia em maio. De maio até 15 dias atrás, não fiz um documento, não propus nada e não procurei o executivo. Por quê? Se tem alguém morando e foi cedido pelo executivo, cabe a ele responder. Se aonde está morando já está apto para moradia, cabe ao executivo responder. E em maio foi o que eu respondi quando questionado por um órgão de imprensa. Aí quando fala, mas você não vai ver? Olha, se vocês já estão falando, procede, vocês perguntam ao executivo, ele vai responder para vocês. Há 15 dias atrás, novamente, eu fui indagado, mas aí com uma segunda questão, que eles tinham ido até o local e estava todo fechado o centro esportivo. E eu levei esse caso, numa terça-feira à noite, ao conhecimento da diretora de esporte do município. Quando eu falei para ela que eu fui indagado sobre esses assuntos, eu falei da situação, ela colocou a situação que ela já, eu falei, mas não cabe a mim, isso aí cabe a você, a hora que o executivo aí for responder o órgão,
ele respondeu. Então não tem vereador Pedro, não tem vereador Vanderlon. Ninguém denunciou nada, nem eu denunciei. Eu sim, falei para a imprensa. Mas falei do quê? Daquilo que fui indagado, fui questionado. Porque era público e notório, todo mundo que passou por lá, ou quem frequenta a área do esporte, viu o que estava acontecendo. Agora, isso era um problema da administração, cabe a ela responder por isso. Cabe assim nós, a essa casa, fiscalizar. Não fiz nenhum documento por escrito, porque achei que a administração deveria ter os seus argumentos para estar fazendo o que vinha sendo feito. Né? Aí cabe consciência de cada pessoa. O que não pode é só porque quem bate mais hoje e fala das coisas que não concordam sou eu, ou é o vereador Pedro, ou é o vereador Vanderlon, depois jogar nos três. Se tiver que falar, então tem que falar de mim, porque quem deu uma entrevista fui eu. Os dois não fizeram nada. E de falar daquilo que eu falei que tiver no jornal, eles podem falar. Agora, falar que denunciou, aí eles têm que provar que foi feita uma denúncia. Agora, tem muitas coisas que a gente vem falando há tempo nessa casa. E não se tomam providência. Porque não se planejam nada. Da noite para o dia resolve fazer as coisas. E isso que a gente está ficando triste e chateado. Porque quando é bonito, todo mundo fez. Quando começa todo mundo a enxergar e ver, é que nem a placa do posto de saúde. Ninguém pôs placa e estava reformando o posto de saúde. Depois que puseram 150 mil na placa, está todo mundo questionando agora. A pintura, a forma, o que era para ser feito, como que fizeram lá um local para colocar lixo do outro lado hospitalar, na entrada, onde o povo entra. Mas teve que primeiro a gente cobrar aqui, falar, documentar, pedir para pôr, porque senão não punham. Estão começando outras obras aí, nós temos que andar para ver se está lá as placas, porque isso tem valor, são recursos, para que o povo veja se aquilo que está sendo feito vale. Eu falei das pontes que estão sendo feitas na avenida, e uma delas até era solicitado desse vereador, mas não vi até agora uma placa dizendo quanto é, qual a empresa que está fazendo, quanto custa. Porque isso o povo precisa saber também. Então são situações que eu cobro como vereador, e essa é a minha função, fiscalizar. Não executar. Executar é o executivo. Estamos trazendo várias situações, todos os vereadores dessa casa, seja de oposição, situação, visto como quer que seja, para mim não existe oposição. Quando você ganha, você está aqui, são 9 vereadores dentro dessa casa. E os 9 têm que fazer o quê? É fiscalizar, é legislar, e não deu, tem que denunciar. E acho que está faltando é planejamento. E ouvir muito, mas muito, a comunidade. Porque a pessoa que está à frente de uma associação, ela não ganha nada, a não ser a luta que ela tem para melhoria por aquilo que ela está almejando, está solicitando. Seja lá do Fartura, do Bragança, lá do bairro do Ribeirão do Pote, mas são lutas. E nós temos que respeitar. Nós temos que auxiliar na medida do possível. Então, eu estou colocando isso, falando, porque nós também estamos documentando várias ações. Inúmeras ações. E aquele que tem dúvida, venha na casa, peça um relatório e veja quais os trabalhos, de quem que é os trabalhos e como está sendo feito. Porque tem tudo. É protocolado aqui, encaminha para a prefeitura e está protocolado lá. Se não vai resolver de imediato, que se planeje para ver como que vai ser feito. Agora, o que não pode é nós continuarmos empurrando. Como foi citada a questão do cachorro. Já fizemos trabalho também nessa casa. Já falamos. E hoje está aqui, lendo um ofício, que 5 pessoas foram atacadas. Então, não sei a que ponto. Vai ter que perder uma vida em alguma dessas situações para depois acordarem para os fatos. É o que eu tinha falado, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Pedro da Fonseca. Mais uma vez, boa noite a todos. Mês de abril, eu fiz um requerimento de tanta briga que teve de resposta, consegui uma resposta depois de quase 5 meses, que é de obrigação do Executivo, em 30 dias, dar as respostas para os
vereador, não para os vereadores, porque os vereadores são representantes do povo, senhor presidente. E a gente, através da cobrança, através do vereador, a gente conseguiu essa resposta aqui, é justamente sobre o convênio de mananciais de 2008, final de 2008, praticamente quase em dezembro, que veio esse convênio. E um dos itens que o município é obrigado a fazer, a cumprir com esse convênio, porque junto com esse convênio veio trator, caminhão, e sei que foi uma emenda, uma verba de 500 e poucos mil. E quanto à partida, o município tem algumas normas para cumprir. E uma delas é a que a gente tem brigado aqui, é sobre as lixeiras na cidade, e que não está sendo cumprido. E se não está sendo cumprido, o município pode pagar bem caro sobre isso daí. Se ele vir algum fiscal em cima disso daí, o município vai pagar caro. E mais caro a gente está pagando e ver a vergonha de uma cidade não ter lixeira, uma cidade que é turística. A gente vem aqui, o nobre vereador comentou sobre ontem, lá na Avenida Nova, lá, não tem lixeira, não tem onde a gente passa na avenida ali, a lixeira é o rio, eles jogam tudo para o lado do rio, não fica só nas ruas, joga no lado do rio. Então, esse requerimento veio, a gente vai continuar cobrando aqui, principalmente um dos itens desses daqui, que é a lixeira, que infelizmente aqui não tem cumprido, que é o executivo, o senhor prefeito, que está sentado lá, é obrigação dele estar fazendo isso daqui. Outro requerimento, é a resposta do requerimento 53, que eu fiz sobre a água das escolas. Realmente foi colocado água nas escolas, que estava faltando, porque a prefeitura, o professor da aula tinha que levar a água da casa, porque a escola não tinha água. Outra é a situação da qualidade da água, que eu pedi, foi que através da Sabesp fizesse a análise de todas as águas da escola. Para a gente saber, mesmo que vê lá a água está limpa e tal, quem faz o poço, daí não tem obrigação de fazer análise, mas a gente tem a obrigação de manter a qualidade dessas águas daí para os nossos alunos. Então, do requerimento 53, ele falou, colocou água, muito bem, que foi feito várias coisas nas escolas e tal, mas o principal é que a análise da água não foi feita, que é coisa simples, através da Sabesp. Hoje cedo eu vi alguma reportagem na televisão justamente sobre a qualidade de água e tudo, é coisa simples de fazer, mas é bom a gente saber, estar na Secretaria da Saúde, ou mesmo a prefeitura e nós vereadores, para saber, não, o aluno que está bebendo aquela água lá naquela tal escola lá, não, é potável, aquela qualidade de água é boa, entende? Outra coisa também, senhor presidente, que a gente tem batido muitas vezes, a nobre vereadora tem falado das lombadas, tem falado das faixas, e o que está acontecendo, isso daí, a semana passada foi atropelado um aluno, aqui em frente à escola. Eu queria ver a situação que está essa mãe desse aluno. Deve estar lamentando. Mas eu queria ver os responsáveis que não colocaram a faixa lá, a pintar a lombada, quem está pintando, eu queria ver a cara dele, desses, infelizmente, irresponsáveis. Porque a gente tem batido aqui, tem falado, há uns 15, 20 dias atrás, em frente à padaria lá, uma moto atropelou um cidadão lá. Foi por causa do movimento, que é à tarde, todo mundo sai do serviço, saem os alunos da escola, e mais um caso lá de atropelamento. É falta de guarda de trânsito, placa, falta de pintar as faixas, falta de pintar as lombadas, que a gente tem falando aqui, e infelizmente está acontecendo aí.
foi atropelado esse garoto. Infelizmente, que a gente tem falado aqui, mas enquanto não acontece alguma coisa, mas aconteceu, gente, e ninguém está lá para pintar essa faixa, ninguém está lá para pintar essa lombada. A gente fica aqui indignado por certas coisas que deveria ser simples para resolver. A gente fica aqui batendo, né? É simples, mas a gente tem falado desde o começo disso daqui. Mas o que está faltando? Está faltando é pulso firme nessa administração. Está faltando gente que resolva e faça alguma coisa. Antes que venha aí pai de família aí, chorando aí por causa dos seus filhos, chorando aí por causa dos seus entes. Então a gente fica indignado com certas coisas que andam acontecendo e ninguém resolve nada. Então está aqui o apelo aqui. Eu tenho família, eu tenho filho. Então eu não quero estar mais batendo aqui e estar na situação desses pais de família aí, que estão abandonados aí na cidade. Situação das ruas da cidade, tudo emburacada, sem faixa, sem placa. Então fica aqui o apelo aqui da gente sentar mais uma vez aí e ver se alguém lá em cima, desse executivo, que nós infelizmente colocamos lá, faça alguma coisa. O que eu queria dizer, senhor presidente? Com a palavra, o nobre vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior. Aceita a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, eu subo novamente essa noite nessa tribuna. Hoje à tarde eu fui procurado por um aluno que, ao fazer um trabalho de escola, ele utilizou de um informativo, e aí até mesmo ele me levou esse informativo, onde eu até já tinha conhecimento, mas não sabia do contexto. Dia 22, agora próximo, é o dia do Tietê. A gente não poderia estar esquecendo de estar fazendo essa menção nessa tribuna. E o mais interessante, senhor presidente, é que, até por uma questão até do destino, a pessoa, quando eu cheguei a ler esse informativo, dizia o seguinte, num certo trecho: uma foto com várias pessoas no local onde foi colocada a placa indicativa da nascente do Rio Tietê. A placa colocada na nascente do Rio Tietê foi em comemoração ao 4º centenário de aniversário da cidade de São Paulo, 1554-1954. E nessa foto, me traz muita saudade, que muita gente dali a gente conhece por nome, algumas não. Estava lá do seu Santino Chaves, do seu Joaquim Chaves, Batista Chaves, do seu João Bolinha, professor Geraldo Amaral Filho, do seu Fernando Amaral, professor Anielo Fontanelli Neto, de um falecido irmão meu, João de Campos, e do meu pai. Então a gente, olhando há 50 anos atrás, um grupo de amigos, quando da colocação dessa placa, até emociona a gente de lembrar que muitas dessas pessoas ainda estão vivas e muitas já se foram. Mas de um ato que até hoje todo mundo que vai fazer aquela visitação vê aquela plaquinha lá, né? E às vezes não sabe da história daquela placa. A gente comemora o dia do Tietê, e sem esse rio, né, tão importante para São Paulo, muitas pessoas ainda não têm o conhecimento de como é que ele nasce, a história dele, do Rio Teimoso, né, o rio que, em vez de ir para o lado da praia, desbrava São Paulo e vai desaguar lá no Paraná. Então é uma história muito bonita, que eu acredito que assim que seja construído realmente o parque da nascente, muitos poderão conhecer
essa história mais de perto, até mesmo da área que é navegável. A gente vê um filetinho de água nascendo aqui em Salesópolis, e lá em Barra Bonita, se eu não me engano, o rio é navegável. Então eu acho muito interessante que as pessoas vêm para conhecer o rio Tietê. Hoje, por infelicidade, muitas vezes a gente mal consegue chegar até o rio, sua nascente. A gente sabe do esforço que o Executivo está fazendo, não só para a nascente, mas lá para a usina, lá para a barragem de Ponte Nova, para estar melhorando, né, aquele acesso. A gente sabe que vai ser feito um trabalho da Codasp nessas estradas, para estar melhorando a acessibilidade. Eu não poderia deixar de estar falando do Tietê nessa noite. Eu acho que é um dia muito especial para nós aqui de Salesópolis. Gostaria, senhor presidente, de estar fazendo alguns comentários do que foi tratado nessa noite, onde a gente fala, né, do aterrado. Eu já falei nessa tribuna, até por uma questão de tempo. A gente sabe que as coisas não acontecem do dia para a noite, mas o senhor prefeito, ele conseguiu sim um projeto, né, junto ao Estado, para que se faça uma obra definitiva no aterrado. Mas não é um trabalho que venha da noite para o dia. Foi conquistado um projeto executivo, onde o arquiteto Rui Otaki projetou, fez um projeto arquitetônico para que se faça uma ponte em várias escalas, desobstruindo, né, a passagem do rio, que mais uma vez foi obstruída, e que isso vai fazer parte do projeto, que é um projeto gigantesco, que é o projeto Várzeas do Tietê. Esse projeto começa a ter início o ano que vem, e Salesópolis não seria contemplado com esse projeto do aterrado. Em várias conversas, inclusive com a comunidade que teve na Secretaria do Estado, as pessoas da associação lá tiveram presentes e sabem desse projeto. Elas são as mais interessadas no assunto. Outros vereadores tiveram presentes, inclusive acho que o senhor não teve, né? Que a briga é para que se comece o projeto nas duas extremidades. Porque o projeto ele é longo, ele vai término até 2016. E que o início da obra seria por São Paulo. Então nós só veríamos esse projeto ser concluído no final da obra. E a briga, né, do Executivo seria para que se licitasse essa obra pelas duas extremidades, iniciando por Salesópolis e São Paulo e encontrando em algum lugar no meio do projeto. Pelo menos esse problema do aterrado teria uma história, um término mais rápido. Como já foi colocado aqui na sessão passada, a gente sabe que o aterrado ainda encontra-se debaixo da água. O pessoal teve que obstruir sim a passagem lá, o pessoal foi reclamar, mas fizeram uma valeta porque tinham pessoas tentando atravessar de carro por cima do aterrado. Vocês imaginem se alguém sofre algum acidente atravessando de carro, arriscando a vida. O primeiro órgão que seria penalizado seria a prefeitura por não ter, né, tomado algumas providências. Então essas pessoas obviamente reclamaram, fizeram alguma reclamação, mas elas estão passando a pé, mas passar com um veículo sobre um aterrado alagado ainda é muito perigoso. Então eu acho que a prefeitura tomou as providências corretas que ela deveria tomar. E eu espero que nessas negociações que estão havendo aí, né, o mais rápido possível, a gente tenha uma resposta positiva, que nem todos lá do bairro estão esperando, que as obras se iniciem, né,
com uma obra definitiva também aqui por Salesópolis, não lá por São Paulo. Eu acho que é interessante que isso seja frisado, porque nós conseguimos esse benefício. Agora, o que a gente pretende é que isso se inicie por Salesópolis também. Queria aqui, numa das reuniões da UDSMEP nessa casa, onde tiveram as autoridades do DAE, prefeitura, alguns vereadores, foi discutida a questão do entorno do Paraitinga. Até uma das atas que foi elaborada está dentro desse documento apresentado pela entidade, onde o prefeito ele está acertando a questão de um projeto, né, para tentar organizar o turismo naquele entorno. Então, existe sim interesse do Executivo, né, porque inclusive algumas pessoas viram o projeto. O projeto ele vem de encontro para melhorar, né, uma situação. Nós temos que cobrar sim, né, a questão da segurança. Nós temos que trabalhar forte, como já foi colocado aqui, para que, de repente, a gente sabe que um licenciamento de um projeto às margens de uma rodovia, às vezes é difícil. E pelo que eu entendi, né, essa negociação entre os órgãos é para que o DAE ele fizesse um projeto em comum acordo com a Secretaria, né, com o DR, para que esse projeto saísse licenciado, para que o município pudesse estar fazendo o investimento com dinheiro do DAD num projeto correto, né? Não para fazer, muitas vezes prefeitos anteriores aí colocaram verbas lá no aterrado, aí acabou tirando dinheiro de lá, põe lá no centro esportivo, põe no centro esportivo, é mal utilizado, usou uma parte lá, outra parte para cá, até hoje esse projeto, esse convênio está lá no Estado e o município devendo para o Estado. Então eu acho que, né, o projeto sim, ele tem que ser bem elaborado, tem que ser licenciado junto aos órgãos competentes, para que lá na frente as coisas não aconteçam de uma forma errada. Eu acho que tudo isso, senhor presidente, precisa ser encaminhado. Inclusive, a questão dos cães, nós tivemos uma conversa com o senhor prefeito hoje à tarde a respeito desse assunto. Nós fomos procurados também por moradores. E o senhor prefeito, inclusive, às 2 horas da tarde, ele estava se reunindo com a equipe da zoonose para estar buscando uma solução para esse problema também. A gente sabe que a gente passa por muitos problemas no município e que às vezes tudo cai ao mesmo tempo. E como já foi colocado nessa casa, às vezes são as obras estão começando a acontecer, projetos que têm que ser feitos, às vezes aquela equipe não tem dinheiro para estar executando, né? Como já foi colocado, não é um problema que nasceu hoje, já tem vários anos aí de idade, mas que precisa ser resolvido. Então eu espero que dessa reunião que ele tenha tido à tarde hoje com a zoonose, ele tenha um fruto, né, positivo para resolver esse problema da zoonose. Sobre os cães aqui comentados nessa noite. Ele tem algumas ideias que ele estaria levando para essa reunião, que ele já nos colocou. Tomara que surta, né, um fruto positivo para resolver esse problema. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Antes do término desta sessão, eu gostaria mais uma vez de parabenizar a associação que está aqui conosco, frisar mais uma vez a importância que é o trabalho de uma associação para o município. Eu já disse uma vez nessa tribuna, volto a repetir, um grande parceiro que o município tem é uma associação legalizada e quando se trabalha. Então vocês estão de parabéns, essa casa está à disposição para que somos todos esse grande parceiro junto com vocês para esse nosso município.
Tá bom? Então, nada mais havendo a tratar. Agradeço a presença de todos, vocês que nos assistiram através da internet. Em nome de Deus, eu declaro encerrado a presente sessão.